eu aprendi muito com os jogos, né? De questão de perseverança e mesmo de fé. Olhando a comunidade como um todo, são as pessoas com as quais nós jogávamos. Todos os amigos, lembro da avó que falava para desligar o videogame que vai queimar a televisão, do tio que jogava no final de semana, os primos e muitos amigos que já faleceram, né? Já partiram. Então, o retrô, essa nostalgia, e os games acho que fazem isso mais do que os filmes e séries e quadrinhos, e a gente lembra das pessoas que jogavam com a gente, né? Eu tenho um amigo que jogava Atari e ele morreu de câncer, né? Então eu vejo um Atari, a primeira coisa que eu lembro é desse amigo. Turbo Game, eu lembro dos meus pais, a família toda reunida, e boa parte das famílias se desfizeram, né? Seja pela morte, seja por divórcio, pela vida natural, casa, cresce, muda, mas são as pessoas, eu acho que é o principal, pela minha experiência, e nos eventos, em toda conversa, de algum jeito ou de outro, as pessoas voltam, eu jogava isso com meu primo, com meu irmão, com meu pai, que faleceu, com a minha avó, e a questão de perseverança, de aprender, de tentar vencer. Não, eu vou até o fim, não vou desistir. Eu trouxe muito disso pra minha vida, né? E sem perceber, o nosso caráter, nossa personalidade estava sendo moldada. E no ministério agora, ministério missionário. Quantas vezes a gente conversa lá em casa, ou citando Senhor dos Anéis, ou Nárnia, ou algum jogo, a gente lembra alguma frase, alguma coisa. Não, a gente não pode parar agora, porque tem algo melhor na frente. E a gente aprendeu isso jogando e dá pra viver isso, né? Na vida cristã e na vida do dia a dia. É muito legal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Peregrino da Alvorada, nessa temporada muito especial que estamos discutindo várias coisas incríveis e maravilhosas, e agora, talvez um assunto que você gostaria e sempre quis discutir, você tanto sempre quis saber como reconciliar as duas coisas, quanto também teve que discutir. E eu tenho algumas perguntas para fazer para você antes de eu chamar os nossos comentaristas. Será que você carrega mais bagagens do que você deveria? Como é que você acumula experiência de vida e consegue jogar nessa a vida? Eu tenho uma citação aqui, vou interromper o que eu tô falando, porque talvez a vida que você vive é no modo hard, não é mesmo, Quase Famosos? É isso aí, olha aí. E será que existe redenção para o gamer? Vamos discutir sobre isso. Para isso eu queria chamar os nossos comentaristas de hoje, os hosts desse nosso programa. Então vamos lá, Matheus Ujapa e Alexandre Antunes. Pode chegar, faz a dancinha. Como é que... Então, já é tradicional essa dancinha. É isso aí. E vocês estão bem, gente? Mano, muito que bem, né? Falar de videogames. Videogame. Essa temporada... Qual foi o jogo? O primeiro meu contato com cultura pop foi com videogames. Acho que todo mundo crescendo nos anos 90... videogame. Não. Qual foi o jogo mais antigo que você jogou? O mais antigo é River Raid. Tem memória. O do aviãozinho. Aviãozinho, Atarizinho, River Raid. Eu tive isso, mas o acho do que o mais boss, antigo meu Enduro. foi Pitfall. Pitfall bom também. Pitfall mas também mas eu acho que todo mundo vai pra Atari, né? Todo mundo jogou. Não, mas você meu jogou? primeiro videogame foi Atari. Não, mas ele perguntou o jogo mais antigo que você jogou, não o primeiro videogame. Então, mas essa pergunta no meu pergunta é capciosa. Mas no meu caso, as duas coisas são a mesma coisa. No caso dele, já não. Então. Mas, pra falar disso, a gente tem um convidado muito especial. Olha aí. Que eu queria chamar o Luiz Miguel Janelli. Pode entrar aqui, é isso aí. Luiz Miguel, que ele, além de missionário, é também um cara que escreve sobre videogame. Olha. E conta a sua história sobre videogame. É isso aí. Seja muito bem-vindo, cara. Tudo bom? Tudo bem, Pode mano. ajeitar o microfone aí, ajeitei Luiz. pra você. Ajeitei aí pra ficar legal tá pra bom. ti. Fica à vontade. Tá em casa. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, uma grande alegria, estou bem feliz. E vai ser legal conversar sobre games e a vida cristã. Que massa. Ô Luiz, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre... Eu vi que você trouxe um monte de coisa aí. Isso. Conta um pouquinho do começo da tua história e tudo mais, e depois a gente vai conversando mais coisas. Vai. Tá bom, então me chamo Luiz Miguel, eu sou casado com Débora. Nós temos 3 filhos, Agnes, Annelise e Luíde. E temos servido ao Senhor como missionários, né? Na implantação de igrejas, somos batistas. E estamos lá no interior de Minas Gerais, na região da Serra da Canastra, quase 20 anos pregando o evangelho. Que legal. Levando a mensagem da palavra de Deus. E há alguns anos o videogame entrou como ministério também na minha vida. Desde criança ele fez parte, né, da minha trajetória, acho que também um dos primeiros contatos aí com a cultura pop. E em 2017 deu aquele
aquela luz, naquele brilho, para começar a escrever sobre games numa cosmovisão cristã. E surgiu o projeto Muito Além dos Videogames. E agora, mais recente, o livro Devogamer, pela editora Trintas. Olha lá, esse aqui que eu recebi. Aliás, editora Trintas, que publicou Arthur e Coração de Pedra, que é a ficção que eu escrevi para infanto juvenil, digamos assim. E o Devogamer, tá aqui a capinha, ó, olha só. É um livro com devocionais e meditações bíblicas, fazendo pontes com jogos de videogame. Com os jogos, as histórias, os personagens, muito legal. As pessoas por trás. Tudo isso. Que massa, mas como é que começou o Muito Além dos Videogames? Porque tem uma história aí que você tava contando pra mim ali no backstage. Isso. E tem todo... Quando você vai pro teu Instagram, você dá uma olhada, assim, parece muito... Pra quem cresceu nos anos 90, a ler, talvez vai lembrar disso, das grandes revistas com os detonados, com as matérias, etc. E ele ficava fazendo meu isso, herói, cara. né? Era meu herói? Tinha Herói, Nintendo Power, Isso. Nintendo World... Cara, tinha uma revista de PlayStation, alguma coisa assim. Tinha Super Game Power, Super Game Power, Gamers, né? Tinha várias revistas, né? É isso mesmo. Então, em 2017, navegando ali na internet, eu descobri um livro de crônicas de um rapaz do Rio Grande do Norte. Ítalo Chianca, é o nome dele. E ele contava naquele livro a história dele na infância, lá no interior do Rio Grande do Norte, nas locadoras, que não existem mais, infelizmente. Saudosas locadoras. Na casa dos amigos, na casa dele, jogando com os primos. E sempre o videogame ali no meio, como aquilo marcou a vida dele. Eu li numa sentada só e foi aquela viagem no tempo. Eu voltei para minha infância, para os anos 80, anos 90. E o começo dos anos 2000 ali, quando eu parei e fui pro seminário. E eu lembrei de tudo. Parece que as memórias estavam muito vivas. E as músicas dos jogos, as imagens dos jogos ajudavam ainda mais a lembrar dos avós, dos primos, amigos, né? Meus pais. E eu decidi registrar essas histórias, só que no meu contexto de vida como cristão, colocando o evangelho, falando de Jesus. E aí escrevi esse aqui, que foi Memórias de um Jogador. Ah, é? Foi o primeiro livro com crônicas da minha infância, adolescência e juventude, alguma coisa da atualidade. E aí fazendo essa ponte para o evangelho, e tem um capítulo, o Jogo da Vida, que é bem evangelístico, e foi o primeiro, e graças a Deus o pessoal gostou, e começou o projeto, meio que por acaso, era só para ser esse livro, vieram outros livros, crônicas de amigos, e depois a revista. E o prefácio é desse Ítalo Chianca. Isso, exato, eu falei com ele fez o prefácio, foi bem legal. Que legal, cara. E depois vieram as revistas, né, como você falou. Olha lá. Eu não tenho a número 1, mas tenho diversas aqui, essa é a número 2. Essa revista é legal porque eu dei uma olhada. Ele faz essas revistas e cara, pra quem era acostumado a ir na banca e comprar uma revista dessas de jogo, herói, etc. A estética, eu vou abrir aqui, ó, essa página é legal. A estética ela é muito parecida com aquelas revistas mesmo, né? Então ela segue bem esse padrão e são coisas sobre os jogos e tudo mais. Você escreve todos os artigos ou tem mais gente? Tenho uma equipe de amigos e voluntários também. Todos irmãos em Cristo de diversas denominações que gostaram, descobriram o projeto, se identificaram. E nós montamos um time ali e fazemos isso por amor. Que legal. Eles ajudam, um faz a capa, outro manda um texto, outro faz a correção. E a gente vai um ajudando o outro. Essa pequena é a edição regular. E anualmente sai uma edição especial que é Ayrton tamanho Senna. A4. A Ayrton Senna foi a recente agora. Porque é 30 anos, né? 30 anos. Conseguimos lançar Ayrton em Senna, maio. cara. Saca isso. E, cara, o que movimentou vocês a fazer esse tipo de coisa? Escrever uma revista. Videogame não é coisa... E videogame já é uma coisa que tem muita gente que acha que é besteira, que não vale nada, etc. Ainda mais videogame antigo, né? Então, quando os livros de crônicas começaram a se espalhar, aí eu conheci a comunidade retro gamer do Brasil. Fui conhecendo diversas pessoas que produzem conteúdo nessa área. Sejam escrevendo na internet ou vendendo, canais do YouTube. E aí eu descobri um universo imenso. Tem feiras e muita gente envolvida, muita gente. E o pessoal retrô gosta do impresso, gosta das revistas. A gente tava falando isso no episódio com o Jonas, né? Tipo, não era isso? Que a gente... Hã?
Não lembro. Não lembro disso, não. Mas a gente tava falando disso em algum momento. Eu não sei se foi no episódio, se foi em algum outro momento. Que o mundo sólido... no episódio com o Emílio. O mundo sólido, ele é importante nesse sentido, mas às vezes a gente tem coisas aqui que levam a gente a transcender, sabe? Cara, é algo diferente, assim, sabe? E quem viveu, mesmo que você lê o conteúdo ali na internet, você pegar a revista, sentir, olhar as imagens. Agora me pegou, hein? Kingdom Hearts. Jogando. Muito bom, mano. Então, mas, Luiz, o pessoal... Não, desculpa te interromper, mas esse pessoal, quando você fala que é retro, quando ele quer impresso, é porque ele também é nesse sentimento também, da lembrança do sentimento de pegar a revista e ir lá ver o comentário sobre o jogo e tal. É aquela questão de viajar no tempo mesmo. Eles gostam de reviver a infância, o primeiro jogo, o primeiro videogame, o tempo das bancas, das revistas, como vocês comentaram no início. E a gente viu que tinha público, tem algumas outras pessoas que fazem, e nós decidimos fazer com a nossa visão, e não só falar dos jogos, mas falar de Cristo. Então nós tentamos unir as duas coisas, e então falamos aí sobre jogos especialmente antigos, alguns atuais, a gente está expandindo agora, mas tudo dentro de uma cosmovisão cristã. Cara, muito legal. Muito legal. Qual foi o seu primeiro jogo aí que você lembra de ter jogado? O primeiro jogo que eu vi foi o Atari também, o videogame foi um Atari e foi o Pac-Man. Come, né? Que na época a gente fala come. Sim, é. E foi em meados dos anos 80, e a hora que eu vi aquilo na casa de um amigo assim, eu falei, caramba, isso aqui é o futuro, isso aqui é mágico, aquela caixinha ali. E aí, alguns anos depois, eu ganhei um Turbo Game CCE. Turbo Game, cara, aquele que tinha um negocinho de tiro também? Também, tinha a arminha do Duck Hunt, né, aquele do patinho. É um clone do NES, né, do Nintendinho. Esse foi o meu primeiro videogame. Joguei muito e depois escrevi um livro sobre ele, né, só sobre o Turbo Game. Mas o primeiro contato foi o Atari, Pac-Man, River Raid, Enduro, né, de corrida. Sim. E esses jogos clássicos aí. Que legal. Nossa, muito bom. Muito bom. Luiz, a tua experiência com jogos e retro game, eu queria fazer uma pergunta antes da gente ir para uma outra parte aí. O que me interessa é essa parte do porquê que a gente gosta do antigo, sabe? Por que o retro game ele captura as pessoas? Você falou um pouquinho já sobre isso, por causa da nostalgia, a pessoa quer reviver e tudo mais, mas você consegue elaborar alguma coisa assim na tua vivência com quem é dessa área e tem trabalhado, até comercializado esse tipo de produto? Você acha que existe algo a mais ali no simples desejo de tipo, é só reviver ou tem alguma coisa a mais assim? Tem algo a mais. Mexe muito com o nosso sentimento, com o nosso coração. Moldou o nosso caráter, né? Quem cresceu jogando, direto ou indiretamente, foi moldado pelos jogos e o universo ali. Por exemplo, a guerra dos consoles, né? Quando tinha Sega contra Nintendo, a gente viveu tudo aquilo. Mas o principal, para mim, eu aprendi muito com os jogos, né? De questão de perseverança e mesmo de fé. Mas eu vejo, olhando a comunidade como um todo, são as pessoas com as quais nós jogávamos. Todos os amigos, lembro da avó, que falava para desligar o videogame, que vai queimar a televisão, do tio que jogava no final de semana, os primos e muitos amigos que já faleceram, né, já partiram. Então, o retrô, essa nostalgia, e os games, acho que fazem isso mais do que os filmes e séries e quadrinhos. Eu não sei se todo o contexto, porque o videogame inclui todas as artes, né, neles. E a gente lembra das pessoas que jogavam com a gente, né? Eu tenho um amigo que jogava Atari e ele morreu de câncer, né? E nós jogávamos junto, ele já tinha a doença, já estava fazendo tratamento. Então eu vejo um Atari, a primeira coisa que eu lembro é desse amigo. É do cara. Turbo Game. Eu lembro dos meus pais, a família toda reunida. E boa parte das famílias se desfizeram, né? Seja pela morte, seja por divórcio, pela vida natural, casa, cresce, muda. Mas são as pessoas, eu acho que é o principal, pela minha experiência, e nos eventos, em toda conversa, de algum jeito ou de outro, as pessoas voltam, eu jogava isso com meu primo, com meu irmão, com meu pai, que faleceu, com a minha avó. Então acho que é isso. Você falou um negócio, eu lembro muito, na época nossa de infância, a gente, todo encontro de família, todo, eu tinha Nintendo, então eu tinha Super Nintendo. O meu primo,
ele tinha o PlayStation 1. E o meu outro primo tinha um Mega Drive. Sim. Então a gente ficava assim, em qual casa que a gente vai agora? Porque eu só conseguia jogar os jogos de Play 1 na casa desse meu primo. E aí a gente jogava Resident Evil, jogava... tinha Crash, tinha aqueles jogos Capcom vs Marvel, que tinha lá, Winning Eleven. Nossa, era clássico, assim. Aí os jogos de Nintendo, eles vinham em casa pra jogar o Power Rangers, Mario, etc. E a gente ia na casa do meu outro primo pra jogar o Mega Drive. Jogar aquele jogo... Como é que chama? Aquele jogo de moto que você ficava dando correntada na outra... Road Rash. Nossa, joguei muito aquele joguinho, hein? Streets Muito of Rage, Nossa. jogava muito. Não, Streets of Rage a gente varava a noite. Double Dragon, cara. Double Dragon a gente varava a noite pra zerar, assim, sabe? E aí ficava todos os meus primos, assim, revezando pra zerar o jogo. O jogo do Power Rangers, que é o jogo do Power Rangers do filme, que é bem difícil, por sinal. A gente ficava virando a noite pra zerar e tal. E, cara, são momentos que eu tenho de infância com família, assim. O momento, ele não é do videogame, ele é o momento que eu lembro dos meus primos. Exato. Sabe? Muito doido, o videogame né? antigo e os amigos e primos era sinônimo. Porque igual você falou, hoje é fácil, todo mundo tem o Play 5, Xbox, Nintendo Switch. Antigamente não, você tinha, quando tinha um. Aí você queria jogar o outro, como você diz, na casa do amigo ou do primo. Do outro que tem. Então isso fortalecia as amizades, os relacionamentos. Quantos finais de semana em casa os amigos da igreja, né? Dormiam lá e a gente jogava junto, comia junto, aquela bagunça. O videogame tava lá, mas eram os amigos que eram importantes. Nossa, que legal. Isso é muito bom. Que acho que é legal o principal que mexe com a nostalgia. Isso é um negócio que se mantém de uma forma até diferente, talvez em outro formato, se mantém hoje, eu acho. Não sei, eu acho que, no geral, a característica essencial de videogames, assim, da grande capacidade que ele tem de, ao redor de um jogo ou de uma plataforma, criar uma comunidade de pessoas engajadas. Muito forte. Então, por exemplo, se você parar a pensar, ok, a gente tá falando aqui de anos 80, é muito tempo atrás. Se a gente pegar um jogo de 10 anos por conta da mudança rápida, você tem gente que se reúne pra voltar a jogar Minecraft com os amigos de escola que jogava e hoje, com 27 anos, tá lá jogando e faz uma jogatina gigantesca. Então, por exemplo, eu tenho amigos que eu conheci na internet jogando videogame que eu nunca vi. Que fora do jogo eu nunca conversei. Mas que você... Tá ali na comunidade. A gente combateu alienígenas juntos, entendeu? A gente teve aquela nossa jornada em conjunto. Isso. É uma amizade forjada no campo de batalha. Nós ganhamos um campeonato ela não pode ser juntos do simplesmente jogada fora, Isso. assim. Então, entendeu? E eu acho que é isso que é legal. A gente... que os games têm, né? De fazer você viver essas experiências e criar laços com outras pessoas que... ordinariamente você não cria com, às vezes, colegas de trabalho ou com seus familiares, mas porque você experimenta aquilo. Pô. Ou até com outras coisas da cultura pop. Você vai no cinema assistir um filme, tem muita gente ali, mas não cria aquele vínculo. Você não tem conexão nenhuma. O game, não, querendo ou não, aproxima. Aproxima. Então tem esse poder, é algo mágico. O pessoal critica muito os games, né? Faz mal, prejudica, isola as pessoas. Vamos olhar o outro lado, né? Tem um outro lado bem diferente. E tem se mostrado o contrário, né? Com certeza. Na prática, você tem se mostrado o contrário. Até mesmo na experiência de gameplay, de você assistir, você tem o que, particularmente, eu não acho muito legal, mas você tem campeonatos de esportes recheados de pessoas de diversas torcida organizada. Então você organiza uns eventos que reúnem comunidades ao redor de todo o mundo para, às vezes, assistir algo. Que é o mesmo efeito que o futebol tem. Não, então... Que os esportes coletivos têm. O LoL tá um pouco mais fraco agora, por causa do Free Fire tá e tal. Forte, pô. Não, o Free Fire está ficando mais forte que o LoL. Gui, é outro mercado. Tudo bem, forte, mas enfim. Eu estou perdendo tempo. Free Fire era forte? Estão me corrigindo aqui. O ponto, Estou errado, o ponto me corrigiu. Mas mesmo assim, o que eu queria falar é que é muita gente mesmo. É muita gente. Mas por exemplo, vídeo de YouTube tem cara que... Por exemplo, eu quando jogando na atualidade, eu vou lá pra ver como passar certas fases. Tudo bem. Mas tem gente que fica com o cara sem jogar. Ale, eu vou lá no streamer. Que gosta da dificuldade. Eu gosto, mas eu vou lá ver o... Tá certo. Eu vou ver lá o cara que streamou o jogo. O detonado, né? O detonado da qualidade e o YouTube tutorial. Mas é engraçado que vai gente assistir sem ter o jogo, sem ter tido... Muito. O cara vai lá pra acompanhar. Que nunca vai ter o jogo e vai assistir. Vai lá acompanhar, assiste muito tudo, legal. Acompanha tudo ali. Tem os memes, né? Experimenta. Eu tenho um amigo que ele não tem um Nintendo Switch. E ele gostaria muito de ter.
Mas por algumas razões familiares, ele não tem. Que isso, o cara é ceguista nesse ponto. E ele fica assistindo gameplay dos jogos quando saem pra ele ter a experiência dele. Quem é esse? Não vou falar quem é. Mas a pessoa sabe. Segredo. Você sabe. Um grande abraço. Ele tem um Play 5? Ele não tem videogame. Ah, então ele é triste. Se ele tivesse um Play 5 que ele fica vendo o jogo do YouTube, beleza. Fez o caminho certo. Que é, assiste o filminho do Zelda e joga jogo de verdade. Tô brincando. Mas, ó, Luiz, deixa eu te falar. A gente tem um grande projeto nessa temporada que é criar uma caixa do tempo. Certo. Então, cada um de nós está colocando um item muito especial para nós, com uma história, com alguma explicação e tudo mais. E a gente tá colocando nessa caixa do tempo para daqui 25 anos, Ó, 2050. depois de enterrada, em 2050, Saiu o Play a gente 20. desenterrar e se estivermos vivos até lá, a gente fazer alguma coisa com isso. Ou quem desenterrar, herdar todas as coisas que a gente colocou. Já temos o lugar onde colocar, vai ter um GPS lá, alguma outra coisa pra fazer a cerimônia de... Vai ter a filmagem da caixa. depósito da caixa. Isso aí. Mas mostra o seu item, vamos lá. Tá Tô bom. curioso pra saber. Bom, não tinha como ser diferente. Eu trouxe um item relacionado aos games, né? Ah, não acredito. Que legal. Eu trouxe aqui Olha aí. um Tetris, um brick game, né? Na infância era aquele um pouco maior, o brick Sim. game que a gente jogava. Mas eu achei esse minigame aqui, há um tempo atrás, eu comprei pra lembrar da infância, né? Uhum. Joguei só um pouquinho e funciona. Mas não só pela questão dos games, que tem sido um ministério pra mim, feito parte da minha vida, e agora do meu trabalho aqui, com Muito Além dos Videogames, mas pra lembrar que Deus tá no controle, né, da minha vida, da Que vida legal, da minha Que família. legal. Ele é o jogador supremo, né? E não comete erros. A nossa vida tá nas mãos dele, tá segura. Então eu quero deixar esse item aí na caixa de vocês Nossa, no projeto, que legal. para simbolizar o meu projeto, que me trouxe aqui ao podcast de vocês, e lembrar da soberania de Deus Nossa, também. olha aí. Muito massa. bem. Valeu, Sabe Luiz. que quando eu era criança, antes Top. de eu ter videogame, nossa, isso aqui traz um monte de memória. Obviamente era um pouco maior, Isso. mas meu pai me deu um do Sonic. Era um joguinho do Sonic, desses de... Era uma imagem estática que ela só ficava mudando de posição e você tinha que ir correndo, pulando e tal. Ele ia... Cara, isso me trouxe memória. Eu não lembrava disso, até você tirar isso do bolso. Olha só. Quando você tirou isso do bolso, destravou alguma memória, assim. Você quer ver isso aqui? Funciona, chorar, se cara? quiserem jogar, Não, pode eu tô jogar. chorando aqui, sério mesmo. Pode chorar. Como é que é Projeto o do ano Chora. passado? Não, na A temporada volta. passada era Projeto Chora. Então, volta do Projeto Chora. Não, muito incrível isso, cara. Foi o sentimento que eu tive quando li o livro do Ítalo, né? Voltou tudo isso, eu derramei umas lágrimas, né? E eu falei, não, eu quero contar a minha história. Olha o barulhinho, mano. Mas ele Então, funciona ainda. tem Tetris ali, tem joguinho de corrida, e muitas pessoas, quando têm contato com o meu material agora, têm esse sentimento, né? Lembram da infância, dos pais e de alguma coisa marcante. Essa parte dessa geração C da nostalgia é muito interessante, Luiz. E assim, quando você falava, a emoção do Gui aí, eu me pego um pouco também, porque assim, você falando, eu falei assim, cara, onde isso me pega, né? E foi destravando alguma coisa que o quanto que o videogame, nessa parte, especialmente anos 80, início dos anos 90, a fundamentação das minhas amizades são todas por conta de amigos que eu fiz em torno do videogame. Eu tenho um grande amigo, ainda é o meu melhor amigo, e que eu fiz o casamento dele, tá? Um cara da minha jornada, e é o primeiro amigo que eu fiz na igreja, assim, de fato, quando eu tava no momento de, sabe, assim, eu não sei se eu fico, na adolescência eu não tinha nenhum amigo e tal, não tava conseguindo entrosar com ninguém, esse cara virou meu amigo, e logo na sequência, indo lá, a gente morava muito pertinho ali no mesmo bairro, ele era um cara muito antenado em videogame. Eu lembro que as conversas de videogame era meio molecão pra falar, não entendia nada. E ele era o cara que entendia já. Só que aí o que acontece? Ele, na sequência, compra um Super Nintendo. Na verdade, ele tem um SNES, um Nintendo 8 bits, daquele bem original americano Quadradão. mesmo, do cartucho maior, que você encaixava ele assim. Sim. Cara, e logo na sequência ele comprou um Super Nintendo. Mas eu lembro da gente marcar sábado cedo, de sair cedinho pra ir na locadora, Isso. porque a gente precisava chegar antes da locadora abrir. Aí você foi falando, foi destravando. A locadora chamava Big Games. E aí a gente chegava cedo nessa locadora
pra chegar e pegar a fita, o jogo, o lançamento, porque você locava e podia ficar o final de semana. Isso. Cara, e eu loquei muitos jogos do Nintendinho ali. Eu lembro porque eu nunca tinha ido nesses lugares. Eu fui por causa desse amigo. E aí esse mundo se abrindo pra mim. E muitas vezes essas coisas do gameplay. Às vezes a gente chegava e depois eu fui ficando bom. Mas a gente sentava ali pra jogar. Eu, num primeiro momento, eu fui aprendendo com ele. O bicho era... O cara era fera pra caramba. Ele foi o mestre, você o discípulo. É, né? e aí assim, e virou uma coisa, porque veio a sequência, aí logo depois veio o Super Nintendo, eu fui também entrando na onda, fui tendo o meu, aí veio toda essa sequência, mas esse sentimento do videogame unir em torno é um negócio muito grande, e o pessoal, graças a Deus, a minha mãe e a mãe dele também, tinha ali uns certos receios, falou assim, nossa, porque a conversa era, videogame vai estragar a cabeça do seu filho, vai ficar viciado, vai não sei o quê. Elas ouviram isso, videogame estraga a televisão, vai estragar a sua televisão aí. Elas não aderiram a esse pensamento, falaram assim, deixa esse menino jogar. Minha mãe falava, Luiz, a minha mãe falou assim, eu prefiro meu filho dentro de casa, jogando videogame, do que na rua que eu não sei o que ele tava fazendo. Aqui eu tô de olho nele. Mas assim, veja, isso aí tudo destravou com essa fala sua aí, cara. E é um sentimento muito doce, porque é uma memória que me fez muito bem esse amigo. Essa legal. Jornada com esse brother me fez muito bem. Olha, e isso aí é nacional, essa experiência é nacional. Qualquer canto doida, do Brasil, rico, pobre, capitais, interior, todo mundo que cresceu nos anos 80 e 90 viveu a mesma experiência de locadora, de jogar com os amigos. Não tem diferença. Então, quando a gente vai compartilhando as histórias, essa identificação é automático. Foi o que eu encontrei nesse universo, outros têm encontrado, e agora, né, vocês compartilhando isso. Então, é muito legal isso aí. Ver o poder que o videogame teve, né, na nossa vida. O videogame, legal. Acho que nessa parte da amizade tem um negócio que destaca bastante, que era assim, toda vez que eu tinha dificuldade num jogo, e antes da gente ter acesso a essas revistas e até ter dinheiro pra comprar essas revistas, né? Porque eu tinha que ficar pedindo pro pai, pra mãe, e aí meu pai falava, não vai comprar e tal. Só que eu tinha um amigo que tinha a revista, ou tinha um amigo que tinha passado o jogo. E eu, em qualquer dificuldade, tipo, a tal fase, não consigo passar. Nossa, mas eu sempre morro. Legend of Zelda, Ocarina of Time, tô com dificuldade nisso. Eu ia pra algum amigo que sabia, e aí ele me ensinava, e eu conseguia passar. E isso me desenvolvia. Entendeu? Então, quando no videogame nós temos um problema, ou alguma fase que a gente não consegue passar, ou alguma dificuldade, a gente se vê motivado para além do simples, tipo, perdi, vou desistir, nunca mais vou jogar. Mas você quer terminar o jogo, mas você quer passar aquela fase, então você vai buscar ajuda para conseguir passar e desenvolver a habilidade e tudo mais. Então o videogame, acho que ele desenvolve também, né, a gente como pessoa, nossa, habilidades e tal, né? Não sei o que vocês acham. Acaba sendo um paralelo, uma alegoria da nossa vida e até da vida cristã, né? Eu sempre encarei dessa forma. Zelda também, o Ocarina of Time, pra mim, é o meu jogo favorito de todos os tempos. E a questão de perseverança, de aprender, de tentar vencer. Não, eu vou até o fim, não vou desistir. Eu trouxe muito disso pra minha vida, né? Esses dias escrevendo sobre o Ayrton Senna também, ele era muito assim, né? Não, eu vou vencer, eu vou... E a gente assistia as corridas, jogava os jogos, e sem perceber, o nosso caráter, nossa personalidade estava sendo moldada. E eu trouxe muito disso para minha vida. Quando eu quis conquistar a minha esposa, né, eu tive que lutar muito, né, e perseverar, e levar uns golpes, cair, levantar, e vou continuar, não vou desistir. E no ministério agora, ministério missionário. Quantas vezes a gente conversa lá em casa, ou citando Senhor dos Anéis, ou Nárnia, ou algum jogo... A gente lembra alguma frase, alguma coisa. Não, a gente não pode parar agora porque tem algo melhor na frente. E a gente aprendeu isso jogando e dá pra viver isso, né? Na vida cristã e na vida do dia a dia. É muito legal. Eu sempre penso que na vida a gente passa por uma fase, e eu trago essa filosofia dessa época aí. Você enfrentou um chefão ali dessa fase. Aí, tipo, eu não tô conseguindo ainda. Quando você passa, eu sempre penso assim, vai vir um chefão mais difícil. Tem um momento de alívio e depois vem outro chefão. Venci uma fase, agora vem outro. A tendência é que o chefão seja, dessa fase, seja mais difícil. Mas é engraçado essa perspectiva, né? Que você sempre vai... perseverança, e era muito disso, né? Cada fase tem ali o seu chefão no final,
Vamos pra próxima. Vamos pra Erro próxima. e aprendizado, né? Aprendo, Tentativa. vamos na sequência. Não pode desistir. Você não... E essa coisa do gamer, que é um negócio que eu acho que eu aprendi muito nisso. A gente vive numa geração, pelo menos eu não consigo nem identificar muito isso, porque talvez a gente... quando pensa em videogame, a gente vê muita gente assim que talvez não consiga desapegar, desistir. Mas uma coisa que nessa fase aí ensinava, nessa coisa mais antiga ensinava, e eu não sei dizer se a gente é uma nostalgia, um apego a isso, talvez até exagerado, mas ensinando uma geração a importância da perseverança, que você citou umas 2, 3 vezes. Porque assim, eu mesmo, quando eu olhava pra mim, eu sempre fui um cara de ter medo de continuar, não vou insistir porque eu não quero sofrer, porque eu não quero... E eu não consigo mensurar a influência que de repente um game teve em mim, me incentivando, porque gamer que é gamer, ele não deixa o jogo. Ele não abandona o jogo, enquanto ele não vai lá, enquanto ele não zera, ele não abandona o jogo. Se for chato, dá pra abandonar. Não mas sei. É raro, né? Calma. É raro, mas pode acontecer. Depende. Gente. Eu não lembro. Eu já Então, por exemplo, abandonei vários jogos já. Não, mas teve jogo que eu joguei de até o não final zerar? porque eu queria zerar, De cara. ser chato, jogo chato. qual um jogo chato? Pô, aquele que saiu do universo da DC lá, do... Esquadrão Suicida? Não, é do Só fala que é bem ruim. dos outros lá, esqueci o nome agora. Que tinha um Robin, tinha uma outra galera aí. Titãs, Jovens Titãs. Arkham Knights. Tipo um Jovens Titãs, Arkham Knights. Knights. Horrível. É. Tava lá no cloud, horrível. Chato. Não dá pra jogar. Você começou e parou. Pô, vou ficar... Então, mas tem tanto jogo bom. Sim, ficar eu jogando. concordo. Muito Porque cada hoje, jogo ainda ser 50 Mas sabe, horas da sua vida. uma questão nessa aí, hoje é muito diferente do passado. Você ganhava lá o Super Nintendo ou o Mega Drive, vinha um jogo ou 2. Isso. Se você quisesse jogar, era aquilo ou não joga. E joga de novo. Pra de ganhar novo, o de jogo, novo. ou era Natal, as famílias que podiam o aniversário, ou quando podia alugar, né? Uhum. As pessoas que alugavam era de vez em quando, final de semana, às vezes pegava o jogo ruim. Então eu ganhei o Turbo Game quando meu pai comprou pra mim, e foi com muito sacrifício, né? A gente sabia a situação da família, inflação, aquelas coisas. Aí eu pedi um Brick Game, daquele lá, foi o que eu pedi. Ele voltou da loja com o Turbo Game. Vieram 3 cartuchos. Tiger Heli, que era um de helicóptero, 1942, que era um de aviãozinho, e o Ikari Warriors, que era tipo Rambo, né? 2 carinhas assim na guerra. Era só aquilo, então a gente só tinha que jogar aquilo. Puxa, não veio Mario, né? Queria Mario. Não tinha Mario. Então eu joguei aqueles até o fim, era o que tinha. Às vezes não gostava tanto, né? Tinha um jogo Brush Roller, que era um tipo Pac-Man na época do Turbo Game. O pessoal não gostava de jeito nenhum, mas alguns amigos só tinham aquilo, né? É o que tem, vamos Hoje, jogar. a gente tem essa vantagem, dá pra abandonar. Jogo Sim. chato, tira o acesso a outro jogo é fácil, né? Antigamente não. Acabava estimulando a perseverança do jogador, porque não tinha escolha, né? Sim. E o jogo, a gente talvez pode até comentar disso em outros episódios, alguma coisa assim, mas o jogo, ia aprofundar mais, mas enfim, o jogo ele tinha uma dificuldade, e a dificuldade pela repetição ia fazendo você ficar um mestre naquilo, né? Eu lembro a grande, talvez, frase que a gente pode falar, lembrando do grande mestre Yoda, num dos nossos filmes favoritos, que é Star Wars, ali no Império Contra-Ataca, ele fala pro Luke Skywalker, né? Tipo, faça ou não faça, tentativa não há. Então, você tem que desenvolver, você tá no treinamento, você tem que... Não é um lance de tipo, vou ver se eu vou conseguir. Não, você meio que fica ali. O primeiro jogo de Super Nintendo que veio no videogame foi Super Metroid. Sim. Super Metroid. Era E Super difícil, Metroid né? não Era é um difícil. jogo fácil. Ele é um jogo difícil, ele tem lá e você morre, e você volta, e vai de novo, e tenta de novo. E jogar jogo difícil é o momento que você ora pra Deus pra você passar da fase. Fala, Deus, em nome de Jesus, me ajuda a passar dessa fase, porque eu quero jogar Não, esse e é jogo. desesperador. Você tá, a sua vida vai abaixando assim, e você não sabe o que fazer, aí não sai mais vida pra você pegar. Desesperador o negócio. Contra. Lembra de Contra? Contra era Contra, muito Contra era difícil bom também. Contra é muito difícil. Acho que Contra 2 é impossível. Mas acho que forja a gente um pouco, né? De você saber lidar com problemas, resolver coisas e tal. Quantas vezes eu não volto pra casa e coloco um jogo pra jogar, assim, e ele tem essa cara de jogo casual, mas ele tem a sua dificuldade. E quando é um jogo muito fácil, eu não sinto que eu tô descansando. Agora, quando é um jogo difícil, que eu preciso enfrentar desafios, etc., pra mim é esse negócio, cara. Eu tô resolvendo conflitos Vai ter aqui, que jogar Dark etc. Souls.
Não, Dark Souls aí é muito difícil. Aí vai jogar Dark Souls. Aí acho que extrapolou a coisa. Ou quando tem aqueles tutoriais infinitos, né? Nossa, toda hora, faça toda isso, hora. vai ali. Ah, eu sou muito contra o tutorial. Não, é legal você descobrir. Antigamente não tinha, exato. era na raça. Sim, uma na coisa ou outra, às Antigamente vezes. não tinha. Não Zelda, tinha. Zelda, o primeiro Zelda, The Legend of Zelda, não tem nada. Nada. que Porque você na tem que verdade fazer. ele é um tutorial já participante do jogo. Ele vai te ensinando progressivamente as coisas. Não, ele não vai te ensinando. Ele Ele não vai te te fala ensinando. nada. Na própria gameplay, né? É, Você a diz, própria gameplay. Aí sim. Você por pega uma tentativa espada e e erro. aparece apertando. Aperta o B. Se aperta o B e vai aparecendo. Ele não tem o momento hoje inicial do jogo. Mas no Zelda tinha sim, mano. Tinha sim. O primeiro Zelda não tem. O primeiro, Legend of Zelda. Depois veio o 2, que é um pouco diferente, inclusive. E aí veio o Link to the Past. O Link to the Past ele tem uma certa progressão de caminho, mas o Legend of Zelda, ele não tem. Ele só vai lá. Quanto é a sua memória te traindo? Não sei, mano. É verdade, Sei. memória... A memória trai. Valeu, é verdade, ela trai. Era Memória uma te criatividade dos programadores, né? não. Igual Shigeru Miyamoto, né? Eles Nossa. faziam o jogo de um jeito que... O Super Mario vem nisso aí com uma Isso. genialidade. Tem um assim. buraco aqui, logo no começo. Então, vou pular. Aí logo já vem um bonequinho só, um vilão. Então, a gente morria nele. Agora eu vou pular Vou ele. pular Vou ele. esmagar Ele a cabeça dele. ensinando aos pouquinhos O que dá pra fazer? Mas É uma- este é um- tipo de é um tutorial ensino- é legal. É um Você vai fazendo, tutorial você vai fazendo. já É. grudado dentro do gameplay. Não A parando naquela gameplay tela te- assim, te escrita. força a aprender. Isso, Uma isso aí progressão eu acho natural, legal. Isso é massa. Uma curva de Curva de aprendizado. aprendizado. né? É quando eles falam que o design do game ele é muito bem feito. E aí o Mario, inclusive, do Miyamoto, ele é elogiado por isso, que é um design tão bem feito que você, ao jogar, você já sabe como jogar. Então, tipo, o design ele é tão bem estruturadinho que só pelo Arquitetura. próprio design do jogo você já aprende a jogar o próprio jogo. Isso inclusive, um elogio a ser feito, assim, que falta, acho que, em muitos jogos hoje em dia. Porque hoje em dia é um Exato. caminho mais fácil você colocar a seta, segue aqui, vai pra lá. Hoje é muito... Não é intuitivo. Os caras vai te claro, falando. óbvio que cara, tem é. jogos que são, É, mas não, é você assim, pega o uma cara grande parte praticamente... dos jogos Por exemplo, ali. eu tô jogando no God of War Ragnarok, tem hora que você fica meio travado, aí o cara chega assim, então, vamos, o personagem lá, ele fala assim, vamos ali, é ali, ó, ele fica meio dando a dica assim, ó, é ali, vai ali. Não, tem Mas jogo, também tem jogo também que se ele não der ensina o caminho. tutorial, você É. não sabe o que fazer, né? Que é tão massivo e tão Vai grande. jogar Esse um do- Fortnite hoje em dia pra você ver. É. Eu tô Pô, jogando esse construir novo paredes. do Homem-Aranha, eu ganhei ele. Do Miles. Ou dois. O 2. Ah, Dois, que bom tem o jogo. Miles Morales. Então, mas eu Não, ainda tem não... o Miles E tem e o... tem o coisa. 2. o 2 e tem o mais também Sim, no 2. O 2 são os dois, o Isso, Peter e o Miles. então, tô jogando assim. Aí ele ainda não me pegou por causa disso. Eu acho ele até. Ou ele é bom, hein? sei. Não, mas o Legal. pessoal fala que é muito É bom. legal. Mas essa coisa de ele ser muito. Tá muito já indicando pra mim. Faz isso É, aqui. que é aquele jogo Tá de... aqui, ó. Eu tenho um Vem protesto. aqui. Que eu Fala. acho que, assim... Eu vou fugir do meu personagem agora, com certeza. Mas eu tenho um negócio que... Caramba, eu queria ouvir o Luiz falar disso. Porque tem a comunidade retro game, certo? Sim. Que o pessoal fala muito dos jogos antigos, etc. e tudo mais. Que também, em certo nível, protesta contra algo. De que o game que ele é muito desenvolvido na parte de imagem, muito fotográfico, muito real e cada vez mais realista, perdeu a característica de dar ao gamer a imaginação e a criatividade. Essa Um discussão, bom você já ponto, viu hein? essa discussão? Já, muito. Qual lado você está dela? Ó, polêmica. Olha, eu não vou questionar a Esse é o beleza. corte do episódio. Eu odeio os jogos novos. Eu não vou Jogos novos questionar emburrecem, né? O cara coloca bem assim. a beleza, a grandiosidade dos novos jogos. São incríveis. E é bonito de ver, mas acaba virando um filme, um desenho animado, né? Uhum. Os jogos antigos despertavam a nossa imaginação. Os pixels, né? A Sim. pixel art. A gente via aquilo e imaginava outra coisa na nossa cabeça. Os primeiros jogos poligonais, PlayStation 1, hoje a gente olha aquele monte de quadrado, é até feio. É. Os jogos que envelheceram pior, né? Envelheceram mal. muito mal. Porém, a gente jogava, é real, parece real. Né? Então a imaginação ia a mil. A imaginação completava a imagem. Isso, eu jogava Mario 1 e Alex Kidd do Master System na infância. Pra mim, eu tava vendo um desenho da Disney. Era a mesma coisa. Eu tava Nossa. jogando um desenho animado da Disney. Agora, os jogos atuais entregam tudo. Só que agora, o pior do entregar a imagem, que talvez não seja a pior parte disso, eu acho, é entregar essa jogabilidade, igual vocês falaram. Uhum. Entrega a imagem toda pronta, entrega a jogabilidade pronta, você não se diverte, você não aproveita o jogo, não desfruta daquilo.
Então, eu não gosto muito dos jogos atuais que estão indo para esse lado. E eu vejo algumas empresas voltando um pouco, tentando usar, mesmo com muita tecnologia, mas um level design diferente, bem parecido com o passado, mais uma arte diferente, né? Jogos parecendo pinturas, parecendo desenho animado. Tem 2 jogos hoje, acho que é Super Mario Wonder, que é um jogo 2D do Mario, Isso. com toda a arte tridimensional, bem feita e tudo mais. É um jogo que, inclusive, competiu nessa categoria, né? Direção de arte e tal. E agora lançaram um que era... É um escudeiro valente, acho que é o nome Escudeiro do jogo. Valente, isso mesmo. Ele é bem misto de pixel art com um livro, com imagem real, o cara saindo assim. Então é toda uma direção de arte diferentona, assim, pra fugir um pouco do hiperrealismo dos jogos, assim, atuais. Que é legal, assim, eu não sou do time de, tipo, não gosto de jogar. Tanto que a oportunidade que eu tive de jogar um PlayStation 5, eu não tenho. Pra mim foi incrível, assim, vi, nossa, olha que legal, joguei Hogwarts Legacy. Muito bom, me capturou e etc. Agora, o charme que o jogo que tem essa direção de arte mais retrô, pra mim... Mas eu acho que é importante a distinção de que no fim é uma limitação e a gente encontra uma desculpa para que a limitação se torne algo, ela seja completada. Porque é uma limitação. A gente não pode recusar o aspecto de que a limitação não é uma virtude nesse aspecto. Sim. Nós imbuímos a limitação de certo significado, aí depois pega o Atari. A gente fala, não, realmente, são 2 boxeadores ali dando soco um no outro. A gente se diverte e isso é fruto da nossa imaginação. Sim. Mas, pô, é muito mais legal você sentir o golpe no controle pegando o Mike Tyson dando um soco em alguém. Então, eu acho que aí depende dos programadores, né? Transmitir esse realismo e nos divertir com ele. Algumas empresas se tornaram tão repetitivas que o jogo é tudo igual, né? Talvez isso que eles tenham perdido os jogadores. Sim. Porque nesse sentido que você tá falando é demais, né? Você joga esses jogos realistas, são divertidos. Não, Red Dead 2, a gente, né? Sim, com certeza. Depende dos criadores, você já jogou né? Red Dead Redemption 2? Só vi, nunca joguei, mas eu já vi. É incrível. Tem que jogar. Você vai diretamente para o Velhote. Tem uma brincadeira, a gente tem em todo o episódio um jogo e eu queria fazer com você. É um jogo desses clássicos de você escolher isso e aquilo, a gente já fez uma vez isso. E agora eu queria fazer com você esse jogo. E por que não, seria um jogo em cima de jogos e jogos retrô. É um jogo que é um pouco mais moderno, mas enfim, tudo bem. É um pouco mais, não é tanto. E eu vou falar um ou outro, e aí você escolhe um, e aí depois eu vou falando e vamos ver qual que ganha, como se fosse uma grande chave de jogos. No final. Veja, River Raid ou Tetris? Tetris. Então, Tetris ou Pac-Man? Tetris. Tetris ou Street Fighter 2? Street Fighter 2. Pergunta... Não sei, às vezes tem alguém que gosta de Tetris. Você gosta de Tetris? Gente, a única coisa que Tetris tem melhor que Street Fighter 2 é um filme sobre a história do Tetris. Street Fighter 2 ali, Super Nintendo 16 bits, né? Isso. Ou do fliperama, né? Ou o primeiro do fliperama. Que é melhor o fliperama era legal porque tinha uns mods, assim, o cara Street Fighter 2 soltava é muito um bom. monte de... O Guile soltava um monte de... Aquilo ali já era bugado, e tinha os maloqueiros do lado tirando a gente, pegando a nossa jogatina ali. Agora vai ficar difícil. Street Fighter 2 ou Mortal Kombat 3? Street Fighter 2. Olha só. Street Fighter 2 pra Mortal Kombat. Por que Mortal Kombat 3? Porque o 3 é o que tem mais personagens e é considerado o melhor dos todos. Mas o Street Fighter 2, ele é tipo assim... Mortal Kombat 1 que é o melhor. Agora, vamos dar puxar o freio de mão aqui. Street Fighter 2 ou Alex Kidd? Nossa. Eu vou pro Alex Kidd. Aí é sentimento, Agora mexeu com o coração dele ali, ó. Street Fighter 2 total ainda. Você, Street Fighter 2 eu também. Não, eu já tinha mudado pra Mortal Kombat. Não, eu tô aqui mantendo. Ele vai fazer a pergunta, eu tô mantendo. Mortal Kombat 2. Não, mas não tem o 2. É o 3. Então é Street Fighter 2, porque Mortal Kombat 3 não é ruim. Mas tudo bem, você escolheu. Vai lá. Tudo bem, cara. Tá bom. O cara quer... Tudo bem. Tá bom, então Alex Kidd, agora esse aqui. Alex Kidd ou Super Mario Bros? Super Mario Bros. Super Mario Bros. Eu também ficaria. Super Mario Bros. Ou, talvez desconhecido e infame, jogo do Pateta e Max. Cara, esse jogo eu tava com ele na minha mente, cara.
Patete Max é sensacional, mas Pô, Super Mario por ninguém todo ganha, o contexto da obra eu permaneço com o Super Cara, Mario. eu confesso que quando eu fiz isso aqui, eu fiquei assim, meu Deus. Sabe que que o será jogo que vai Patete ganhar? Max, assim, ele tem um negócio, cara. os desafios de cada Muito fase, aquele legal. negócio é muito Não, os bom. puzzles são, acho que, de puzzles é um dos E melhores você jogos. jogava de 2, né? Dava pra jogar de dois. Eu lembro cara. que quando a gente pegou um emuladorzinho pra jogar com meus primos, aí a gente sempre jogava de 2 e ficava completando, assim. E tinha era um rolê muito que legal. esse jogo do Patete Max, por jogar de 2, ele tinha uma questão de urgência também, porque tinha os Sim, inimigos que estavam atacando coisa em você. Pô, Que é muito o mesmo bom. criador do Resident Evil, né? É o mesmo Sério? criador, é. Cara, esse jogo eu lembro da sensação quando eu zerei ele, foi assim, cara, eu sou inteligente. Ele não, é assim, muito- porque eu todo assim, jogo de puzzle, né? é que você fala Você assim, se cara, eu sente sou um inteligente, eu consegui gênio. resolver esse negócio, É cara, eu não sou legal. tão burro assim. Então, vamos lá. É, Agora, tirei Super zero, Mario mas Bros. eu deu zero. certo. Certo, Super Então, Mario. vamos lá. Agora, vamos ver se Super Mario é isso mesmo que a gente diz Então, que é. Super Mario. Super Mario ou Pitfall? Super Mario. Super Mario. Super Mario ou Enduro? Super Mario. Tá. Super Mario ou Space Invaders? Super Mario. Space Olha lá, Invaders é tá, bom, Mas hein? você tá comparando com os... Calma, mano. Às vezes que alguém pode acompanhar a gostar geração. dessa. Ele é retrô, ele é Calma, retrô. calma. Você Agora tem vai que vir. guiar. Ele é retrô. Super Mario Bros. Ou Sonic the Hedgehog 2. Aí você defende a Dois. Nintendo ou Sega, hein? Agora- Super Mario Bros. Ou Sonic. A luta é grande, hein? Sonic 2. Lembre do Sonic 2. É, Tails One. Seria se eu tivesse que escolher só entre esses dois? É. Então, Super Mario. Super eu Mario? permaneço. É. Tem No que caso é ser- Super daqui a Mario pouco ele tem 2, que né? colocar aqui, ó. Super Mario Bros. Tá, Contra o Sonic 2. Daqui a pouco tem que colocar Isso. Super Mario contra Mario. Tem que ser assim. Pra ganhar do Mario nessa época tem que ser outro Tem que Mario. ser outro Mario. Calma. Ou um 007, Não, assim, Donkey do Kong 64. Super Kong Mario Jr. Bros. Ou 2 é bom. Zelda Link to the Past. Se fosse o Ocarina of Time, acho que ele... Não, eu mudo aí pro Zelda? Zelda Link to Ó, the Past. Eu continuo com Super Mario, desbancou. Porque foi o momento ali que eu entrei no mundo dos RPGs ali, daquele tipo de aventura medieval. Nossa, legal. Eu dei uma misturada de propósitos. Vocês vão ver agora o que vai acontecer. Agora vai vir. Zelda Link to the Past ou Mario 64? Mario 64. Olha lá. Pô, Mario O 64. Zelda Mario não que eu joguei- sobreviveu, o último cara. Mario que eu joguei foi esse. Mario 64. Zelda não sobreviveu. Eu entrei Porque não Mario sobreviveu 64 é uma muito tempo, revolução absurda, né? Não, é. demais. Sim, cara. Eu entrei na Inclusive- loja. É, o Inclusive, Eixo esse Z é um dos jogos do 64 que eu tenho. Ele é quase Tá um lá em mundo casa. aberto, né? Parece, É, né? A é lembrança, legal. assim, dele é o primeiro jogo, assim, talvez de um mundo sensação aberto, é um né? mundo Sensação aberto. de mundo aberto. Não a é, sensação mas de jogar sensação é de hoje mundo é um aberto. mundo meio vazio. E é um Sim, Perto dos outros, 3D. mas é bem E é legal. um 3D que sobrevive ao tempo, tá? Exato. Ele é Sim, muito sim. bem É. feito. Fizeram uma... Não é exatamente um remake, mas é só É um um remold, remasterzinho, assim, um assim, remasterzinho. A Nintendo fez e vendeu lá junto com Mario Galaxy e mais um Não, é outro. muito são bem três feito. Foi o jogos. último Sunshine, Mario, e assim, Sunshine. né? Foi ele, não foi o último Super Mario que saiu? É esse, né? Como assim? Não, 64? já, não, já tem um monte tem. depois. Tem, né? pô. Tem o Eu Galaxy, parei tem o ali. Sunshine, tem o Odyssey. O Galaxy, inclusive. O Galaxy é 2. muito É? legal. No Wii, o Mas Wii joguei. também foi recheado de Marios bons. Não joguei Sim. mais. Agora, ó, Mario 64 ou 007 GoldenEye. Nossa. Pô, 007 GoldenEye é muito 007, bom. a gente jogava os jovens da igreja lá, depois da muito mocidade. cara, a é gente isso tava aí, lá minha jogando. vida. 007 GoldenEye. Cara, a gente juntava na casa pra jogar É. isso aí, era muito divertido. Mas o Mario Eu tenho uma ganha, né? história do... Não, mas o Mario se jogava com uma pessoa só. O 007 GoldenEye, jogar quatro você pessoas. dividia É. a tela em Tudo bem, 4 mas- e você jogava o modo Golden Foi a Gun. primeira I know. vez. Era I muito know, bom. mas Foi a Era primeira vez muita que são risada. quatro pessoas no... Só tem um jogo pra desbancar Mario 64. Cara... Mas eu permaneço Só com tem o um jogo Mario, pra apesar desmarcar. Só de tem tudo. um jogo que Você vai desbanca ficar com Mario. Mario Fico 64, com o Mario. né? Que Só ele tem Apesar um de jogo, toda- só tem um toda jogo. Dessa lembrança. geração, só tem Triste um jogo. fim de 007. Agora, Mario 64 ou... Aí, talvez, se você for mais de um lado, o Mario vai perder. Castlevania Symphony of the Night. Nossa. Muito bom também, mas permaneço com o Mario 64. Olha só. Agora eu vi uma sequência, tá? Que Vai Final Fantasy, ser assim? Calma aí. É, isso calma aí, depois calma Donkey aí, calma. Kong também não não? acabou ainda. Ah, Donkey Kong eu não coloquei. Infelizmente, Donkey Kong, desculpa aí. o 2. Eu protesto aí, ó. Mario 64 ou Super Metroid? Mario. Mario. Olha lá, os Metroidvania. Mario 64 ou, mudando de categoria, tentando competir aqui e entrando, o que vai ser uma decepção, dependendo da resposta dele, Chrono Trigger. Paz, o Chrono Trigger é muito especial, mas particularmente eu permaneço com o Mario. Lágrimas. Lágrimas. Põe um Final Fantasy VII aí. Caraca, eu trocaria É fácil. exatamente o próximo. Eu trocaria fácil. Mario 64 ou Final Fantasy VII. Fácil. Mario, você Final tem Fantasy Olha isso, VII. cara. Eu trocaria fácil os dois. Fácil, vai na Só Final- tem um aí, eu acho que vai. Final Fantasy Se VII. aparecer, vai tirar. Duas últimas, tá? Mario 64 ou Metal Gear Solid? Mario.
Mario. E agora a última. A última. Agora eu acho que vai perder. É que Final Fantasy VII estaria Não, no... agora eu acho que não tem como, porque é o melhor jogo de todos os tempos, talvez. Porque Chrono Trigger pra mim é o melhor jogo Por que de você vai todos os falar tempos. de The Last of Us assim do nada? Pelo amor de Você vai Deus, passar Não, 20 anos. retrô. Mario The Last 64 of Us tem 10 anos ou já. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ah lá. Aí vem. Não tem, é imbatível. Inclusive, vocês já compraram uma Ocarina? Cara, porque eu eu nunca comprei. tive. Eu nunca tive No Ocarina. ensino médio eu comprei. Eu e um primo Sabe meu, a gente tocar uma comprou. ocarina? Não, a gente ficava vendo vídeo no YouTube pra tentar tocar e a gente não aprendeu. Não é tão difícil assim, é tipo Não uma flauta, lógico mas que na não é época flauta. eu queria jogar, né? Aí Não joguei. Só tinha lá e depois não sei onde foi parar. Agora, Mas Legend tu- of Zelda é um baita jogo, cara. É demais. Inclusive Ocarina of no Time é o- Nintendo 3DS teve remake, Teve. remaster, que é muito bom, tá? Sim. Cara, é muito Teve bom, dos ficou dois, muito bem né? Teve feito. do Ocarina of Time e do Majora's Mask. Majora's Mask também é um baita jogo. Jogão. É, acho que o Legend Teve of também Zelda bons jogos de Zelda no GameCube, não teve? teve dois. Teve o Wind Waker e o Twilight Princess. Twilight Princess. Twilight que foi pro Princess Wii. é bem legal. São muito bons. Não, todos os jogos. Acho que não tem um jogo de Zelda que você fala assim, nossa, é muito ruim. Tipo, todos os até jogos aquele têm. lá, o bafo do selva lá. Tô zoando, o bafo da selva. Ah, o Breath of the Wild. Tô zoando, tô zoando, é bom Um pra dos caramba, melhores é bom pra jogos caramba. da Ô Luiz, você atualidade. considera retrô até a partir de que ano que você fala? Porque esses caras já estão no Cube aqui, ó. Então, não sei se Nintendo Cube é retrô. Eu acho que GameCube é Já retro. entra com retrô? Agora na nossa... GameCube é o quê? 2000? 2000? 2002? É. Aqui, ó, Majora's Mask é de GameCube 2001. é 2002? Não, Shadow of the GameCube é depois do Colossus, 2005, né, pô. que ele lá foi 64 lançado. é 90. Cara, Shadow of the Colossus, 98. daqui a pouco é retrô, mano. The Shadow of the Colossus vai fazer 20 anos, pô. Não, Então tá Shadow of the Colossus aumentando é a retrô. comunidade retrô. Então, 2005. Inclusive, eu não sei 2005? porque Shadow É. of the Colossus não entra, sendo que esse é um dos melhores jogos da história dos videogames. É esquecível, verdade. né? Mas Ele é. muito especial esse aqui. 2010 pra trás, então, é retrô. Eu acho que sim, até o Xbox 360, PS3 já dá pra PS3 é retrô. considerar Então The Last retrô of Us já. ganha. Dito The Last isso, of Us. Não, se agora o então homem entra dos God of jogos War retrôs 3, pô. falou... Entra God of War, Ganha ganha God of War todos. perde de Ganha Zelda. todos aí. Nossa, Perde ó, do The Last são of vários Us. dilemas que a gente tem, e agora eu vou entrar no assunto que é o último do nosso episódio, que é um dilema que às vezes a gente tem que lidar. Estamos entre pastores, missionários aqui, gente formada em teologia e futuros seminaristas, se possível e Deus aprover. Você acha que o pastor e talvez o cristão, de fato, ele tem algum dilema com o jogo? Como é que você lidou com isso na tua vida? E hoje como missionário no interior aqui de Minas Gerais, nos lugares que você vai, como é que é essa relação entre teologia, vida cristã e essa característica que todos nós temos aqui de sermos gamers e nos considerarmos gamers? Não é só você, tipo, fui lá num lugar e joguei o fliperama no aniversário do cara da igreja. Sim. É mais que isso. Eu acho que todos nós temos uma relação um pouco maior com o videogame, né? Como é que é pra você? Então, vejo um dilema bem grande aí, uma luta que a gente tem travado, e eu acho que vai longe até Jesus voltar, acho que nós vamos Sim. enfrentar isso aí. O videogame é relativamente novo, né? 50 anos de história, então comparado com todas as outras artes, e tudo que é novo assusta. Sim. Então, quando o videogame chegou, era coisa do diabo, né? A igreja encarou dessa forma de modo geral. E tudo que a gente tratou disso é do diabo, a gente foi perdendo espaço, né? Uhum. O inimigo vai usando mesmo, e o pessoal incrédulo, colocando as filosofias erradas por trás. Passei isso na infância, ouvia que era errado, né, algumas vezes. Minha mãe, como você disse, foi mais equilibrada. Ela não proibiu, mas ela controlava os jogos e o tempo que eu jogava. Sim. Então ela não me deixava jogar Mortal Kombat, né? Então ela viu, não, esse eu não quero. O Street Fighter, apesar de ser de luta, não tinha sangue, não tinha menos violento, cabeça voando. Aí ela deixava. Confissão aqui entre parênteses, joguei escondido Mortal Kombat. Então, Quem nunca algumas jogou? vezes eu joguei. Fazia o código no Mega Drive pra sair sangue. É. lá, tá? Algumas código. vezes eu joguei, uma vez eu fui no fliperama escondido, mas aí eu pesava, né? A consciência Sim. pesava, sofri as consequências e aprendi que era errado, né? Então, houve esse dilema e continua ainda. Apesar do videogame hoje ser a cultura pop mais influente, né? É o entretenimento que mais dá lucro no mundo. Sim. Uhum. Só que a igreja ainda luta com isso. Eu não vejo que é pecado, obviamente. Né? Pode se tornar pecado, acho que Isso. depende do jogo ou do quanto que ele consome a nossa vida, o nosso Isso. tempo, sacrifica a família e atrapalha a nossa comunhão com Deus, né?
Então eu tenho tentado trabalhar isso na minha literatura. O Devogamer é o principal que eu escrevo sobre isso. Muitas crianças são viciadas de fato, então a gente trabalhando na igreja, no ministério, vê famílias que sofrem muito com isso. A maior parte da culpa foi dos pais, de deixar chegar nesse ponto. No campo missionário, a gente lida com muitas famílias desestruturadas. Então é só a graça de Deus para ajudar essas crianças ou adolescentes. Sim. E eu vejo o videogame como um elo para eu chegar nessas pessoas. Se eu chego numa escola, sou pastor, já fecha a porta. Eu escrevo sobre videogames. A galerinha já abre o olho, vem conversar. E aí eu levo Cristo. Mesma coisa para o público retrô. Muitos depressivos, viciados no colecionismo. Sim. É outro problema. Gastando compulsivamente, não usa nada só para ter coleção. Acumulador, né? Acumulador. Aí sacrifica a família, sacrifica os filhos, o dinheiro, o sustento do lar. E a chance da gente chegar e mostrar, Cristo liberta desse vazio, ele preenche. Então eu tenho visto como uma coisa muito boa o videogame para moldar nosso imaginário, que é um dos temas que vocês trabalham aqui, né? Tem muito esse poder, como os livros do Tolkien, do Lewis, né? Sim. A Zelda e outros jogos, Mario, fizeram isso comigo, né? Metal Gear, Final Fantasy, tudo tem muita coisa que a gente aprende. Sim. Eu acho que a igreja precisa, o cristão precisa ver como usar isso para a glória de Deus e produzirmos jogos com qualidade, jogos cristãos ou jogos com valores. É um campo, tem algumas pessoas tentando, mas é difícil encontrar apoio. Eu escrevo, eu sei que nem todo mundo gosta disso, acha legal. Acho que o pastor não podia estar perdendo tempo com isso. Já ouvi isso aí também. Mas eu sei das pessoas que estão sendo alcançadas, né? E os frutos eternos só Deus sabe, né? Eu não tô precisam ser alcançadas. Às vezes eles não têm aonde, com quem falar e tudo. A gente escuta bastante isso, né, de feedbacks daqui mesmo do Peregrino. O Ale tem um canal que é o Teoria da Inspiração, nós temos um podcast que é o Contemporama, e trabalhamos essas questões de entretenimento e tal, e o universo de games, ele é um universo, agora eu quero falar com todos os pastores, líderes, você que está envolvido, eu vou falar mesmo com vocês, porque eu acho que é importante usar essa ponte que o Luiz acabou falando. Existe um sem número de pessoas que está quase impastoreável, porque está afundado nessas comunidades gamers em que ninguém está indo lá. Isso. São ovelhas que estão perdidas, que saíram do aprisco e que elas estão lá perdidas. E que não que o ambiente do gamer ele é de fato profano, é promíscuo, etc. Por vezes pode ter, porque o ser humano é assim. Sim, exato. Só que é porque não tem ninguém indo lá, sabe? Não tem ninguém indo lá, jogar um jogo com ele, entender o que ele faz. A nossa postura como anticultural nesse aspecto, ou de nem querer saber, ou de já chegar para uma pessoa e dizer que isso é coisa de muito criança e tudo mais. E tem sem número de adultos, adolescentes, jovens, que às vezes não tem outro espaço para se abrir e sofrem, como você disse, com depressão, e aí o cara vai buscar no vício dele. É uma fuga da realidade. Ele vai fugir da realidade de um jeito ruim, e não fugir da realidade de um jeito bom, que ele vai descansar a mente e vai ver todas as maravilhas que estão lá compreendidas nas grandes histórias que tem, como o Luiz ele faz nesse livro, trazendo lá uma meditação em cima da história do Legend of Zelda, por exemplo, trazendo uma reflexão em cima do Final Fantasy, uma reflexão em cima do Alex Kidd, uma reflexão em cima das grandes histórias e narrativas que ensinam pra gente, uma vez que nós queremos que a graça comum de Deus também acaba revelando algo sobre a criação nesse aspecto, sobre o próprio Deus, e nos dando centelhas da glória dele pra gente falar, pra gente ver aqui essa maravilha do mundo. E às vezes quando a gente fecha essa porta, ou é preconceituoso com essa porta, não é porque nós estamos combatendo as ideologias diferentes que estão nos jogos, etc. Nós estamos perdendo pessoas que estão ali. E pessoas que ou viveram uma experiência dentro da igreja e por algum motivo elas vão se fechando, se interiorizando e cada vez mais se rendendo à sua própria tela, ou então pessoas que a gente nem mesmo se importou em alcançar. E não só em jogos, né? Isso, a gente tá falando nisso. O jogo no fim, é um grande não compreensão tecnológica e de relação tecnológica que a gente vive, assim. Porque
menino que tá afundado no videogame, ele é igual a pessoa que tá afundada na rede social o dia inteiro. Sim. E o problema é que isso não é só jovem. Adultos também, pais também estão afundados também no mesmo vício. Só que qual que é o lance? E aí isso que eu acho que desde adolescente isso me incomodou. Que parece que o videogame nesse caso ele é demonizado por pessoas que elas não se importam mesmo com aquilo. Isso. E aí é mais fácil dela demonizar algo que pra ela não faz Ela nenhuma não conhece, diferença. Não conhece, Eu não sabe ligo, nada, eu né? não tive contato, portanto, isso é ruim. Ela demoniza isso, mas daí o reality show que Exato. E ensina aí, outras outra porcarias, ela coisa. tudo bem. e aí pro jovem isso se torna meio desconexo, e aí acontece da gente ver isso acontecer. Que aí realmente a fé cristã que ele enxerga ali nessas pessoas, ela não faz muito sentido, porque ela parece que ela abrange só coisas que algum certo tipo de pessoas elas demonizam, e são justamente as coisas que eu gosto. Então acho que é um dilema que todo nerd eventualmente já teve, seja com games, com animes, com um monte de coisa. Quadrinhos, né? No Parece passado. que tudo que eu gosto é do Não diabo. pode, não pode. E agora tem um outro ponto, que é essa questão do diabo. Muitos abriram a mente, não é do diabo. Alguns jogos podem ter coisas diabólicas. Tem, porque é o pecado, é a depravação, né? São homens que fazem. Mas hoje nós vivemos um movimento muito forte dentro do meio reformado e conservador, fundamentalista, aquele tipo Red Pill, né? Que o homem não pode jogar videogame, isso é coisa de criança, o homem que faz isso não presta. Perto do lançamento do Devil Gamer, eu sofri um pouco com isso, né? Afetou as vendas do livro, né? Aí o cara fala isso, não pode jogar videogame, não sei o que lá, e ele tá lá fazendo bet, né? Apostando, etc. Então, cara, desculpa aí, mas é verdade. Não sou shade. Não, é verdade. Mandou uma direta. Mas é sempre verdade, assim. é verdade. É sempre um no pé do outro. O cara pega aquilo que ele Somos não nerds, gosta, ou aquilo que ele justíssimo. não considera humano, porque não é igual o Thomas Shelby do Peaky Blinders, etc. E ele monta uma característica do que deve ser, que é extra bíblica, e isso acaba prejudicando, inclusive, a vida dele com a família, sabe? Inclusive a vida dele com e outros, ele etc. ele faz do fato dele não ser nerd nesses aspectos uma virtude dele. Isso. Você acha E virtuoso. isso não é virtude. Isso não é virtude. Você não ter este gosto não é uma virtude, não é uma santificação, não é E eu queria santidade. dizer, tudo bem você não ser nerd, tá? Não, tudo bem. por mas favor. não, tudo Tá, bem. tem não muita gosto- gente já, pare de vir. Tá Tudo bem. bem não gostar de quadrinhos, tudo bem não gostar de videogame. O problema é você colocar um rótulo, demonizar. Isso aí que Generalizar. que o Luiz, generalizar. Isso é muito sério, porque assim, veja, isso que ele falou, que você está falando, é muito correto. O equilíbrio vai direcionar. A gente tem um problema hoje com telas, com crianças? Temos. Sim. Temos um problema de vício de adolescente? Temos. E adultos. E adultos adultos. também temos. A questão pode ficar desproporcional? Pode, mas em qualquer coisa. Em absolutamente qualquer coisa. O problema é o problema da pessoa não entender, sinalizar virtude para os outros. Às vezes tem uma voz de comando que sinaliza virtude, diminuir até, porque você falou uma coisa aí que me pegou, que eu lembrei, que é aquela coisa que assim, não, homem não... Homem de verdade? Homem de verdade, jogando videogame, né? Joguinho? Vamos pegar aqui que nós estamos com cabelo branco já. Você Isso. já tá... O meu tá todo, né? Poxa, homem de cabelo branco, então você acaba sofrendo um certo tipo de estigma, de um preconceito em gente sinalizando virtude, sendo que, aí nesse negócio Red Pill, sendo que não conhece, e o que eu entendo aqui do videogame é, ele cria pontes, não só o videogame, mas a cultura pop em si, cria pontes incríveis de você conversar com essas pessoas sobre a realidade da existência e falar de uma cosmovisão correta das coisas a partir das várias construções que são feitas. As portas de diálogos que se abrem são infinitas. Verdade. Evidentemente, ok, não é o seu forte? Ok, tudo bem. Mas respeita quem usa isso aí como um aspecto em que você pode criar uma ponte de comunicação. Ou pelo menos tente entender. Porque o que me chateia muito é a pessoa nem entende, dá palpite sem entender, sinaliza, vou repetir, sinaliza a virtude sem entender o que é sinalizar a virtude, se coloca como não, eu tô numa posição aqui diferente,
E é o que o Gui falou, ele apontou lá a Beth, mas é tão fácil no discurso de Jesus, que era aquele pessoal que colocava regra, era extremamente colocava as normas lá, mas era fariseu. Tava com coisa para outro lado. Então, valeu aí pelo desabafo, que foi bom que coloquei isso pra lá. Isso aqui é a revolta dos uma nerds. grande terapia nerd, você está bem-vindo, venha cá, chore aqui nos comentários. Boa, Luiz, você tem últimas palavras? Você quer divulga aí a revista, fala um pouquinho sobre como as pessoas podem te encontrar, aonde você tá, se você tá indo em eventos, alguma coisa assim. Tá bom. Então, eu digo pro pessoal entender que o universo dos videogames retrô atuais é um campo missionário muito grande. Boa. Eu tenho tentado fazer alguma coisa e ajudado as famílias cristãs também na questão do equilíbrio. Uhum. Às vezes nós temos que tomar decisões pessoais de tirar algum jogo da vida, ou às vezes cortar de jogar se aquilo se torna um peso. Sim. Em Hebreus, nós temos isso bem claro, né? Temos que nos livrar. Livrar peso do barato, e pecado. olhar para Jesus. Mas é um campo missionário. Vocês falaram das ligas, então as ligas têm mais público que o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então é muita gente envolvida, né? Então eu tenho tentado um pouco lançar a semente do Evangelho, mostrar a glória de Cristo. Tem o Instagram, o que eu mais movimento é o Instagram, divulgando as revistas. O pessoal pode me achar lá, tudo muito além dos videogames, né? Muito além dos videogames é o Instagram, tem o site, muito além dos videogames. Facebook, quase não mexo. Tem o livro Devogamer, que acha na editora Trinitas, na Amazon, no aplicativo Pilgrim, para quem quer o audiobook, né? Tem lá também. E eu peço para o pessoal conhecer, né? Os cristãos que estão assistindo aí, perder o preconceito, adquirir o livro, ler, ouvir, tentar entender isso até para ajudar os filhos e jovens. Quero agradecer a minha equipe, né? Os meus amigos que me ajudam com as capas e tudo. E dar um exemplo aqui do que eu faço. Por exemplo, tem essa história em quadrinhos aqui de Jesus. Que legal. Isso aqui é parte daquela Bíblia em Ação, né? Que é um quadrinista famoso, né? Que faz. Então, quando eu mando os livros, eu mando junto. Eu já mandei aquele livreto do Paul Washer, um livreto evangelístico. O que é o Evangelho. Então, sempre a gente manda alguma literatura. E tinha um folheto evangelístico que nós fizemos baseado num capítulo do primeiro livro. Que esgotou, mas a gente manda junto também. Então, sempre tem algo do Evangelho que vai junto. Muito bom. A minha esposa faz as camisetas, ela borda, né? Então, como essa que eu tô usando, essa aqui, é tudo artesanal. Que legal. Então, ela borda para eu usar ou vender, mandar para os apoiadores. Legal. Tem uma página no Apoia-se, tipo assinatura para quem quiser garantir as revistas e nos ajudar a dar continuidade. E à medida do possível eu participo de eventos, né? Então eu vim agora para estar com vocês nesse podcast e sábado vou estar no Expo Canal 3, que é o evento retro game mais antigo do Brasil. Nossa. Começou com um grupo de amigos e agora é um mega evento. Vai acontecer aqui em São Paulo no sábado, né? Então, de vez em quando, quando Deus permite, eu participo de eventos assim. O nosso ministério principal, isso aqui é só uma parte. O meu ministério é missionário, é pastoral. Então nós estamos lá em Piuí, trabalhando na implantação da Igreja Batista Nova Esperança, pregando o Evangelho, discipulando, ensinando a Bíblia. E quando dá tempo, jogando um pouquinho com meus filhos, divertindo, tendo aquele momento especial em família. Seja lendo um livro como o Arthur, né, que foi uma bênção na nossa vida, ou jogando o Mario Odyssey. Tudo isso Deus usa para... Ou o Mario Kart com a família toda reunida. Muito bom. Aquilo é maravilhoso, Kart, é uma bênção para nós. Mario Party com a família. Muito bom. Então é isso aí. Podem achar. Tem o Instagram pessoal, Luiz Miguel Gianelli. Lá eu posto mais coisas da família, da igreja. E peço que orem por nós, pela nossa família e por esse trabalho. Tenho feito muitos amigos e tem sido uma bênção levar um pouco dessa cosmovisão cristã através dos videogames que tanto marcaram a minha vida, né? Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conhecê-los. Tá aqui com vocês. É nosso. É isso aí. Demais. No Star Fox 64, quando você passava de fase de um jeito massa, ao invés de ser Mission Completed,
Tinha lá, Mission Accomplished. O Star Fox é o que aquele que você fica numa nave, não é? Sim. Fazendo uma viagem. Isso, E você sabe 3D. pra onde que o Peregrino vai viajar em 2026? Que isso, ataque de olha oportunidade, só a ó. oportunidade. Que isso, no 2026. final aí, ó. Pegaremos uma aeronave. Olha Que isso. Sairemos daqui do Brasil e iremos diretamente para a Flórida, mais precisamente a cidade de Orlando. Isso aí. Passando pelos parques da Disneylândia. Olha só, Disney World, na verdade, né? Disneylândia é outra. Isso, lá na Califórnia. E Universal Studios, Universal Island of Adventure e o Epic Universe. Estreia Também. em Estaremos 2025 lá. e Que 2026 estreia agora, a estaremos gente lá. estaremos lá. Então, Viagem do Peregrino do Alvorada, você precisa saber mais sobre isso. Inclusive, clica no link que tá aqui na descrição. Se você quer viajar conosco, 2026, em janeiro, você pode vir para essa grande caravana, essa grande viagem Imperdível. temporal, espacial e de muito entretenimento em relação à cultura. Dimensional, olha só. Muito bom. Luiz, ó, Mission Accomplished, cara, muito bom Nossa, mesmo. muito bom. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo também, que você compartilhou aí suas coisas. E é um prazer, a sensação é dessa mesmo. Acho que esse episódio teve muito desse desabafo, de a gente colocar ali um pouco dos nossos sentimentos em relação a A isso. gente não falou de animes, não? Já tava aqui, ó, de É pé. você, né? Tava de pé já. É o seguinte, continua acompanhando os nossos conteúdos, continua acompanhando os outros episódios, os drops ali, os podcasts da IPB Multi, todos os conteúdos que a IPB Multi produz. Então, se você quer saber mais sobre isso, multi.ipb.org.br. Você pode ali ter vários tipos de conteúdos. Conteúdos como esse, conteúdos devocionais, conteúdos musicais. Você tem a rádio IPB, você tem outras formas também de ouvir nos podcasts. Você pode ouvir no seu streaming de áudio favorito, ou então aqui no YouTube também, acompanhando, tá bom? Toda semana um episódio novo, e você tem, de vez em quando, você tem episódios como esse que vão receber convidados como o Luiz, que enriquecem muito essa discussão. Então, sem mais delongas, hasta la vista, baby, até a próxima, gente. Falou! Valeu. Valeu. Hasta la vista, baby.